dando continuidade ao vídeo anterior, esse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o roteiro de jogos, detalhar todos os elementos que fazem parte desse roteiro. Então, fazendo uma breve revisão da aula anterior, os principais elementos de um jogo é o nome, o objetivo e o roteiro de jogos. Como nós vimos na aula anterior, o nome é o que vai identificar o seu jogo. Ele é vinculado à sua jogabilidade, aquilo que o seu jogador faz dentro do jogo, pular, atirar, correr. Então, com isso, ele também deve ser fácil de lembrar e deve causar uma boa impressão para o jogador. O objetivo, também como nós vimos, ele define o que o jogo faz e como o jogador deve fazer para vencer o jogo. Então ele ilustra a história do jogo e como que o jogador faz para ganhar. Ele ajuda a guiar o comportamento do jogador, que é como ele faz para vencer. E como nós vimos na aula passada dois exemplos, nessa aula também nós vamos falar um pouco mais, que o Free Fire é seu último sobrevivente em uma arena com 49 jogadores inimigos. Para isso, elimine seus oponentes e sempre fique dentro da zona segura. E o segundo exemplo é o Temple Run, que é coletar o máximo de moedas para alcançar a pontuação mais alta, enquanto desvia dos obstáculos e foge dos macacos que o perseguem. E agora falando um pouco mais sobre o roteiro de jogos, que é aquilo que você detalha o que o jogador irá encontrar no jogo desde o início do jogo até o fim, desde diálogos até ações. E quais são os elementos do roteiro de jogos? Que é o enredo, o cenário, a categoria, os personagens, os inimigos, os diálogos e as interações, como nós vamos ver mais adiante, um pouco mais detalhado. Então, falando do primeiro elemento, que é o enredo, que também pode ser chamado de narrativa. Então, fazendo uma pergunta para vocês. Você já jogou um jogo com um mundo em um conjunto de personagens que eram mais importantes para você do que o mundo real ao seu redor? Então, o enredo, ele se assemelha ao conceito tradicional de uma história. Você conta toda a história que se passa no jogo. Então, qual é a primeira etapa de um enredo? É a ideia. Então, você pode buscar inspirações, seguir sua paixão, aquilo que você gosta de fazer, e ele pode vir de algo existente também. E aqui falando um exemplo de um enredo, que é uma criatura amarela em forma de pizza, come pontos enquanto é perseguida por fantasma. E vocês lembram qual é esse jogo? Qual é o enredo que faz parte do jogo? Então aqui nós temos uma imagem do jogo que faz parte desse enredo, que é o Pac-Man. Aí a etapa 2 do enredo é você criar o seu mundo. Quem vive lá? Quem são os personagens? O que gera briga? Como fez para iniciar aquela história? Então é muito importante você definir como que essa história ela foi criada. E a terceira etapa é você esboçar seu enredo. Qual a história que se passa nesse mundo? Qual o papel do herói, do personagem? Ele tem fraquezas? Quais são essas fraquezas dele? Qual o problema que esse personagem ele precisa resolver? Como ele vence o jogo? Então, no enredo você vai detalhar todos esses passos. Então, aqui vai dois exemplos de enredos de jogos. O primeiro exemplo é o Super Mario, que Mario ele vive num mundo de cogumelos e seu principal objetivo é salvar a Princesa Peach das garras do terrível Bowser. Então, para isso, ele precisa destruir todas as criaturas para salvá-la. E o segundo exemplo é o Free Fire, que cada jogo tem 10 minutos, onde você pode jogar de forma individual, em dupla ou em trio, e você enfrenta outros 49 jogadores online com o objetivo de abatê-los. Os jogadores eles escolhem livremente o ponto de partida com paraquedas, então escolhem onde vão cair e precisa permanecer no jogo o maior tempo possível e ser o último sobrevivente para vencer o jogo. Aí agora falando um pouco mais sobre o cenário, que é onde se passa o jogo. Ele pode ser as ruas da cidade,
a escola ou até a floresta amazônica. E como nós vimos na última aula, nós trabalharemos com jogos 2D, que são duas dimensões, através do plano cartesiano. Então, como é o cenário nesse tipo de jogo, né? Como é o cenário num jogo 2D? Ele pode ser de dois tipos. O cenário fixo, que ele não se movimenta, e o cenário ele sendo movimentado em diferentes velocidades, como nós vamos ver no próximo slide. Então aqui mostra 3 exemplos de jogos com um cenário em movimento. Então aqui podemos ver que ele pode ser movimentado em diferentes velocidades. Então agora é hora de criar uma imagem que se relaciona com o seu enredo e responder as seguintes perguntas. Como dar vida para o enredo do jogo? Esse jogo só terá um cenário? Porque nós vimos que o jogo pode ter um ou vários cenários. Esse cenário atrairá a atenção do jogador? Ele é compatível com a sua história? E quais cores combinam com o enredo? Então essas perguntas é muito importante responder para criar um cenário ideal para o seu jogo. Então, falando agora um pouco mais sobre as categorias de jogos, nós vimos que tem várias categorias. Então, depois de conhecer a estrutura, agora é hora de decidir qual tipo de jogo será. O tipo de jogo ele deve ser coerente com a sua história, então devemos escolher uma categoria para o seu jogo. Então, como nós vimos na última aula, né, são várias categorias: ação, aventura, corrida, esporte, luta, educação, simulação e tiro em primeira pessoa, como nós vamos ver cada uma agora. O jogo de aventura. Os jogadores eles interagem com o seu ambiente e outros personagens para resolver um problema com pistas e progredir na história ou na jogabilidade. Então tem um mundo que o jogador deve explorar para conseguir vencer. Então ele explora o mundo e a história nos jogos de aventura ela é fundamental. E aqui nós temos vários exemplos de jogos de aventura, como nós podemos ver aqui mais adiante. E agora falar um pouco mais sobre os jogos de ação, onde a sua principal característica é a ação. O jogador está no controle, então ele pode mover, atirar, correr, e essa ação dele que é o principal elemento desse jogo. Então ele tem que superar desafios físicos e também possui uma jogabilidade mais rápida. Num jogo de ação, tudo é mais rápido e ele é focado no combate. Aqui, como podemos ver, vários jogos de ação também, e podemos perceber a característica que é mais o combate. Então, para você conseguir vencer, você tem que ser bem rápido. Então, falando um pouco mais agora sobre a diferença entre os jogos de ação e aventura. Os jogos de ação, eles desafiam fisicamente. Então, ali, como nós vimos, mais focado no combate, você sobreviver. Enquanto os jogos de aventura, eles desafiam mentalmente, que é você explorar o mundo, desvendar os mistérios que acontecem naquele mundo para vencer. Então, a ação são os mais complexos, enquanto os de aventura ele conta uma história melhor, tem toda uma história ali por trás daquele jogo. E nos jogos de ação, o personagem tem um desafio de permanecer vivo, porque são vários combates. E nos jogos de aventura, o controle são bem mais simples, porque ele precisa explorar os mundos ali e desvendar todos os mistérios. Então tem uma categoria que é ação-aventura, que ele reúne a melhor parte dos jogos de ação e a melhor parte dos jogos de aventura. Então ali há missões de longo prazo, coleta de itens ou ferramentas que futuramente serão utilizados em combates. Então você explora o mundo e também você, através dessa exploração do mundo, você tem os combates para resolver. Então ele tem como foco a exploração, resolução de enigma, a descoberta, e a ação ali, o combate é só um elemento adicional nesses jogos. Então aqui também nós temos vários exemplos de jogos de ação e aventura, como podemos ver nesse slide. E os jogos de corrida, né? Que o principal objetivo, né,
que é o jogador que participa de um jogo de corrida e tem que vencer. Então ele pode jogar contra outros jogadores ou contra a máquina e também pode jogar contra o relógio. E são vários tipos de jogos de corrida, pode ser carro, moto, caminhão e outros diversos veículos. E aqui nós temos os jogos de corrida mais famosos, como nós podemos ver nesse slide. E agora é o jogo de esporte, que ele simula esporte na vida real, que é o futebol, vôlei, tênis, basquete. Então ele tenta modelar as características atletas daquele esporte, como velocidade, força, aceleração. E geralmente acontece em um estádio ou em uma arena e fornecem comentários detalhados por meio da narração, como podemos ver nos diversos jogos de futebol, jogos de basquete. Em todas as arenas tem um comentarista ali por trás falando o que está acontecendo naquele jogo. Aí aqui também nós temos vários jogos de esporte. E agora o jogo de luta é aquele jogo que acontece em uma arena de luta, que o jogador ele pode lutar contra a máquina ou contra um outro inimigo, que pode ser seu amigo jogando junto com você. E os personagens ele tem movimentos de artes marciais exagerados e poderes extremos. Então pode ter ali magia, poderes especiais para eliminar o seu oponente. E a técnica de combos, bloqueios e contra-ataques para conseguir vencer aquela batalha. E aqui também nós vemos vários jogos de luta.